Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma revisão de embrião. E nada mais, nada menos que um dos assuntos assim mais tops da embriologia, turma, que são as etapas do desenvolvimento embrionário. Aí a gente vai entender aqui por que somente alguns animais têm sistema nervoso. Vamos entender, por exemplo, por que as águas-vivas não têm músculo, por que elas não têm sangue, por que as esponjas não têm órgãos. Então, essa aula serve para a gente aprender um pouquinho, caracterizar o desenvolvimento de alguns animais. Importante, tanto para o conteúdo do primeiro ano, que é um conteúdo de embriologia, quanto também para o conteúdo de zoologia do segundo, tá? Mas vamos focar no primeiro ano, a revisão do passe do primeiro ano, que é a mais importante. Vou compartilhar com vocês o meu material, tá? Esse material eu vou estar mandando pelo grupo para vocês, tá? Para vocês terem acesso, poder estudar com calma. Eu apresento para vocês o início de tudo, né, Ju? Onde que começa, então, o desenvolvimento embrionário? Onde que vocês acham que começa toda essa jornada da vida, né? Não só humana, mas a vida de todos os animais que eu estou abordando aqui. O primeiro evento que a gente estuda e começa a desenvolver tem que ser pela fecundação. Vamos lembrar que, graças à fecundação, é possibilitada a formação de indivíduos geneticamente diferentes, recombinantes. Então, vocês vão estudar isso lá em reprodução comigo nas próximas aulas, tá? Você ter a reprodução sexuada, você ter a fusão dos gametas, isso possibilita a variabilidade genética e melhor adaptação. E para começar, o indivíduo, ele vai iniciar o desenvolvimento pelo zigoto, tá? Pela primeira célula do corpo, que é essa daqui, ó. Então, lembra que nós aprendemos as aulas passadas? O que é o zigoto? Que ele tem vitelo, que ele tem nutriente, né? Que ele vai se desenvolver. Cada grupo de animal tem um tipo de zigoto. Então, o mamífero, oligolécito, o anfíbio, heterolécito, ou mediolécito, o réptil, a ave, tem megalécito, o artrópode tem centrolécito. Então, sempre que eu falar zigoto ou ovo, é a primeira célula do corpo humano, que resulta da fecundação ou da fertilização, certo? Para isso, a gente tem que revisar algumas coisas. Primeiro, fecundação é na tuba uterina. Então, aqui é o ovário, ele libera o ovócito fica aqui mais ou menos na região da ampola, essa região aqui, e é ali nessa região que vai acontecer a fecundação, turma. Então, aqui, ó, que vai ter o encontro do gameta feminino, que é o ovócito, com o gameta masculino, aqui na tuba, ok? Então, primeira regra, fecundação, Ju, é no útero ou na tuba? Na tuba uterina, o útero vai acontecer a nidação, que é quando o embrião gruda no útero para começar o desenvolvimento. Ainda a gente vai estudar nessa aula ainda. Muito bem. E para que aconteça a fecundação, é como se fosse uma barreira, pessoal, imensa do ovócito contra o espermatozoide. Os espermatozoides que chegam, a primeira coisa que eles têm que fazer é eliminar essas camadas aqui, ó, de células, que eu chamo de corona radiata. Lembra de coroa? Então, uma camada de células foliculares que vem do folículo, é uma estrutura que guardava o ovócito, está envolvendo esse ovócito. Então, a primeira coisa que os espermatozoides têm que fazer é ultrapassar essa barreira. Para isso, eles têm, vocês estudaram isso no primeiro ano, eles têm aqui na cabecinha, na pontinha da cabecinha, o acrossomo, que é uma organela responsável por digerir essa camada da corona radiata. Tem enzimas digestivas hidrolíticas que vai fazer toda essa digestão aqui, ok? Então, primeira passagem, então o espermatozoide faz essa viagem, cai no canal vaginal, passa pelo útero, vai para a tuba, encontra o ovócito. No ovócito, o que ele tem que fazer? Ultrapassar a corona radiata.
quando ele ultrapassa a corona radiata, o núcleo entra aqui nessa camada de células em volta, chamada zona pelúcida. Olha só, turma, muito importante. Quando ele ultrapassa a zona pelúcida, essa zona pelúcida libera alguns grânulos chamados corticais, que são enzimas que vão fazer uma barreira para não deixar nenhum outro espermatozoide entrar. Então, sempre, turma, sempre na fecundação é um único espermatozoide para um único ovócito. Por quê, Ju? Porque senão passa a quantidade de cromossomos da espécie. 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Fecundou, virou o organismo 2N. Então, vamos ver as etapas. Então, o que a gente tem? Nós temos a chegada do espermatozoide até a tuba, ele vai encontrar o ovócito, vai atravessar a corona radiata, a coroa, vai depois atravessar a zona pelúcida, e essa zona pelúcida não vai deixar nenhum outro espermatozoide entrar. Lembrando que a cauda fica de fora, portanto, todas as mitocôndrias serão originárias do ovócito. A gente chama de herança mitocondrial. As mitocôndrias que nós temos, eu, vocês, qualquer pessoa tem, deriva do ovócito e não do espermatozoide. Serve para fazer estudos de doenças mitocondriais, para fazer exames até de DNA, tá? Então, anota que a mitocôndria surge do óvulo ou do ovócito, certo? Muito bem. Continuando agora, a gente vai ter o evento mais importante, que é o núcleo feminino encontrar o masculino, tá? E você vai ter essa fusão dos dois núcleos e formar uma célula diploide, tá? Aqui a gente vê mais ou menos, ó, as caudinhas dos espermatozoides, ó, tentando entrar, atingindo aqui a zona pelúcida, e ele tem que entrar aqui, só o núcleo dele para fecundar o núcleo do ovócito, ok? Quando isso acontece, quando acontece esse processo de fecundação e fertilização, origina a primeira célula do corpo. E aí, Ju, o que vai acontecer? Dessa primeira célula do corpo, o que tem que acontecer? Ela não tem que aumentar de quantidade? Então, ela vai sofrer um monte de divisão por mitose, que nós estudamos na primeira aula. Esse ovo vai sofrer diversas divisões mitóticas, ou o exercício fala de diversas clivagens ou segmentação até a fase de blástula. Então, a primeira fase do desenvolvimento embrionário foi a fecundação. A segunda fase vai se chamar segmentação ou clivagem. Nós estudamos nas aulas passadas os tipos de segmentação. E essa etapa vai do ovo até essa etapa aqui chamada blástula. A gente vai aprender tudo isso agora, tá bem? Então, eu os convido a entender todas as etapas de desenvolvimento que o animal passa. Então, vamos com calma. Essa fase, ó, não quero que vocês se preocupem com os nomes, que eu vou falar de cada uma ainda, tá? Antes aqui da segmentação, o que aconteceu? A fecundação, ok. Do zigoto até a blástula é a segmentação, ok? Essa camadinha de células aqui, ela vai se transformar nessa. Da blástula até a gástrula, eu vou chamar de gastrulação. Então, o animal agora vai passar pela terceira etapa, gastrulação, ok? Essa etapa de desenvolvimento vai se transformar na neurula. A gástrula se transforma na neurula, vai se chamar neurulação, ok? Depois, eu vou ter uma fase chamada organogênese. Olha o nome, organogênese, os órgãos. É quando se formam os tecidos do corpo, os tecidos que irão formar os órgãos. E tudo isso chama-se ontogênese.
ou é um termo que às vezes quase não é cobrado, ou embriogênese, que é desde o ovo até a etapa final. Então, o que eu preciso que vocês lembrem a princípio? A sequência das etapas do desenvolvimento. Então, o animal passa por qual etapa? Pela fecundação, que não está escrito, depois pela segmentação, depois pela blastulação, a blástula vai virar gástrula, perdão, pela gastrulação, que a blástula vira gástrula, depois a neurulação, a gástrula vira neurula. Então, o animal vai ter que passar por essas etapas: zigoto, mórula, blástula, gástrula e neurula. Eu não quero que vocês fiquem preocupados com os nomes, que agora a gente vai anotando de pouquinho, tá bem? Muito bem. Vamos pensar agora num animal chamado esponja. Gente, esponja é um animalzinho que fica no mar, pode ser de água doce também fixo, e muita gente não acha nem que é animal, acha que até que é planta. Mas esponjas são o primeiro grupo de animais. Só que elas não formam tecidos, porque a esponja só parou aqui, ó. O desenvolvimento embrionário dela só vai até a blástula. Então, ela não continuou, ela não chegou na gástrula, ela não chegou na neurula. Esponjas não têm tecidos embrionários, eu vou explicar por que que não, porque é só nessa fase aqui que vai formar. Quando você pega um animal, por exemplo, uma minhoca, um molusco, um verme, eles não têm tecido, sistema nervoso central, que é encéfalo e medula espinhal. Porque isso só é formado na neurula. Então, o sistema nervoso só é formado na neurula, por isso que tem esse nome, e essa etapa aqui só acontece num grupo de animais chamado cordados, tá? Cordados são animais que podem ser peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, e um grupo primitivo chamado anfioxo, assídia. Tá? Então, vamos de novo. Todos os animais passam por essas 4 fases de desenvolvimento? Nem todos. Por exemplo, a esponja só chega até a blástula e somente os cordados vão até a neurula, que é a etapa, assim, muito mais que vai desenvolver o animal, tá? Mas a grande maioria vai fazer esse tipo de desenvolvimento. Vamos aprender agora. O objetivo da aula é classificar os animais, por exemplo, quanto à presença de folhetos embrionários, quanto à presença de intestino primitivo. Então, vamos entender o que cada animal vai ter a partir de agora, certo? Então, esse aqui é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira célula, é o início de tudo. Agora, como é que isso aqui vira gente, né, turma? E a gente tem que ter genes ativados e inativados. Isso aqui é um ovo fecundado, desde aquele processo que a gente falou aqui na tuba, um ovo fecundado após 24 horas de relação sexual, ok? Aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, isso aqui é a fusão dos núcleos femininos e masculinos para virar uma célula diploide. Então, vocês não podem esquecer que o nosso corpo tem células diploides, tem cromossomos paternos e maternos, porque derivam da fecundação. Única célula que não é diploide no nosso corpo são os gametas, porque os gametas vão se encontrar, tá bem? Então, vamos começar. Começou aqui no ovo. O que esse ovo tem que virar? Isso daqui, ó. Um emaranhadinho de células. Então, ele vai começar a clivagem. Lembra a clivagem, a divisão? Então, olha. Esse aqui é o ovo, zigoto, fertilizado. Aqui ele começa a formar células, que eu chamo de blastômeros. A primeira divisão. A segunda divisão forma 4 e vai indo. Aqui a gente tem um embrião com 2 dias. G, aqui eu tenho um embrião de 3 dias.
E no quarto dia, por volta do quarto dia, a gente tem esse emaranhadinho de células aqui. São células maciças, quer dizer o quê? Que tem células fora e células dentro. Essa é a mórula. Mórula de amora, do latim amora, turma. Olha que legal. Então, pensa que a gente era isso aqui? Como é que pode, né, turma? Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Essa é a mórula. Então, volta no desenho aqui. Mórula tem células internas e externas, é um emaranhado. Geralmente, ela aumenta no número de célula, mas não aumenta no volume, tá? Então, a mórula, essa é uma questão que caiu na FUVEST. Ela tem o mesmo tamanho do zigoto. Então, ela aumentou aqui, ó, na quantidade. Mas se a gente olhar aqui, ó, ela tem a mesma quantidade do zigoto, tá bem? Que é aqui, que ele já foi fecundado. Então, esse é o estágio de mórula. Depois, daqui a pouco, eu vou falar mais dela. Vai chegar, isso aqui tá acontecendo onde, Ju? Esse monte de divisão celular aqui, tá acontecendo onde? Tudo isso, do estágio A até o estágio H, até a mórula, tá acontecendo na tuba. Então, enquanto eles estão fazendo a clivagem, a tuba está varrendo por meio de cílios para entrar no útero. Quando entra no útero, então, se a gente pensar, tá aqui, ó. Tá dividindo 2 em 4. Claro que meu desenho tá horrível, né? Aí vem 8. Vai entrando até formar a mórula. A mórula tem um emaranhado de mais de 32 células. Quando entra aqui no útero, essa mórula vai encher de líquido e ela vai se transformar numa segunda etapa, que é a fase de blástula, que é essa daqui. Então, note, qual que é a diferença dessa para essa? Note que agora existe, ó, uma cavidade. A blástula se encheu de água, virou uma cavidade chamada blastocele. Então, volta. Ovo virou mórula, isso tudo na tuba. Essa mórula vai entrar no útero. Quando ela entra no útero, ó, ela vai ter um espaço interno chamado blastocele, ok? Bom, agora vamos para alguns detalhes. Vamos falar agora da blástula, tá? A mórula são células altamente indiferenciadas, um monte de emaranhado de células. Aqui na mórula se encontram as células tronco embrionárias, chamada totipotente. Tote de tudo, elas podem formar todos os tipos de células do corpo, mais anexos embrionários, placenta, cordão umbilical, âmnio, tá? Então, na fase de mórula, encontram as células tronco embrionárias totipotente. Na fase de blástula, encontram-se as fases embrionárias as células embrionárias, células tronco embrionárias, chamada pluripotente, porque vai formar tudo menos os órgãos anexos, tá? Não vai formar placenta, não vai formar âmnio, tá bem? Então, vamos de novo aqui, Ju, sem perder. Esse estágio, então agora a gente parou aqui na blástula. Esse estágio do ovo até a blástula é o período chamado segmentação ou clivagem. Mórula, a gente vai estar vendo ele aonde? Na tuba. Quando entrar no útero, fase de blástula. Vamos falar da blástula agora, ok? Então, vamos lá. Só para a gente ver mais um desenho, né, da mórula, e é bom a gente ver pelas imagens, porque pelas imagens na mórula, você sabe o tipo de ovo que era, e o tipo de clivagem. Então, vocês notem que essas células aqui, ó, estão formando os blastômeros do mesmo tamanho, tá vendo? Elas têm os mesmos tamanhos. Então, esse ovo era um ovo oligolécito, com pouco vitelo. Então, como é que chama essa clivagem? Holoblástica, porque dividiu o ovo todo, do tipo igual.
Acontece nos cordados, acontece nos poríferos, nos quinidários, nos vermes, tá? Os blastômeros têm tamanhos semelhantes. Agora, se você pegar essa imagem aqui, ó, olha que interessante. Aqui eu tenho células menores, chamadas micrômeros, e aqui eu tenho células maiores, chamadas macrômeros. Aqui é o polo animal, onde tem menos vitelo. Aqui é o polo vegetativo, onde tem mais vitelo. Então, quando a gente olha esse desenho, que tem células menores e maiores, igual essa daqui, ó, igual na mórula, é um tipo de clivagem holoblástica desigual. Vocês lembram lá da nossa primeira aula? E que animal que é esse daqui? Esse animal, por exemplo, é um anfíbio, que tem um ovo heterolesto. Bem, só para vocês lembrarem um pouquinho. Muito bem, isso aqui é o estágio da mórula que está acontecendo lá na tuba uterina, que está dividindo sempre por mitose, tá bem? E aí, agora a gente vai ter a transição da mórula para a blástula quando chegar no útero. Então, não pode esquecer isso. Então, a gente nunca pode esquecer que se tiver células internas, é mórula. Se tiver cavidade interna, blastocele, é blástula. Ok? Então, vamos falar o que tem na blástula, Ju? O que ela é importante? O que acontece aqui, né? Então, olha bem. Então, olha a diferença. Essa é a mórula, agora a blástula. Então, a blástula, a gente tem algumas células importantes. Então, vamos pegar a caneta aí para anotar. Então, veja bem. Primeira coisa que identifica a blástula é essa cavidade. Essa cavidade chamada blastocele, onde tem um líquido, tá? Esse líquido que foi preenchido por um líquido que estava no útero. Vai ter uma camada de células chamada trofoblasto. Esse trofoblasto, no futuro, vai originar um folheto embrionário chamado ectoderme, porque está na parte mais externa. Esse trofoblasto, que é essa camadinha de célula externa, é o que vai grudar no útero, fazer a nidação. Então, essa é a parte importante. Quem que vai grudar no útero para começar o desenvolvimento vai ser a blástula, tá? Então, em quais fases do desenvolvimento que tem a nidação é na fase de blástula. Então, essa blastoderme aqui, ó, o trofoblasto, vai inserir no útero e vai formar a parte da placenta fetal, porque a placenta tem a parte humana e a parte fetal, vai ser a parte fetal da placenta, tá bom? Nós vamos ter duas camadas de células aqui na blástula. Toda essa camadinha de células é um embrioblasto, que vai ser um embrião, vai ser o bebê, tá? E esse embrioblasto, ele vai dividir em epiblasto e hipoblasto, que eu vou explicar agora, tá? Então, fica calmo. Então, aqui vamos entender o que tem na blástula, olha. Esse desenho dá para ver melhor. A cavidade, que é a blastocele, né, cheia de líquido. O embrioblasto, essa junção de célulazinhas azuis aqui, vai formar todo o embrião, vai formar os anexos, e esse embrioblasto que vai ser dividido em epiblasto e hipoblasto, que eu vou mostrar, tá? Nós temos aqui o trofoblasto, que é o que vai grudar no útero, tá bom? Para fazer parte da placenta, para começar a desenvolver a placenta. Lembrando, nós vamos estudar a placenta ainda. A placenta é um anexo que mantém o embrião respirando, nutrindo, fazendo trocas de defesa, tá bom? Então, vamos repetir? Então, veja só. Ju, como é que eu olho essa imagem? Eu sei que é blástula, porque tem cavidade, blastocele, tem o embrioblasto, tem um trofoblasto que vai juntar. É essa fase que gruda no útero, que faz a nidação, tá bem? Bom, então aqui dá para ver de novo, só para vocês verem a diferença das células do embrioblasto. Essa célula aqui, ó, já tá nidando, ó, já tá grudando aqui, já tá entrando toda na parte interna, aqui é o útero, ó. Então, tá nidando, certo? Tá grudando no útero. Essa camada amarelinha
é o hipoblasto, ela é mais achatadinha. E essa camadinha azul é o epiblasto. O que eles vão formar, Ju? O epiblasto, vocês notem que ele tá, deixa eu ver se eu mostro o azul. O epiblasto, ele esse é mais azulzinho, ele vai formar praticamente a cavidade do âmino. O âmino, vocês vão estudar comigo, é uma bolsa delimitada por uma membrana cheia de líquido, onde o bebê vai ficar, evitando desidratação, evitando dessecação. O hipoblasto, que é essa parte de baixo aqui, mais achatadinha, se dá para ver, essa aqui é o hipoblasto. Isso daqui vai formar o quê? Vai formar o saco vitelínico primitivo. Lembra que a gente estudou o que é o vitelo? O vitelo é um nutriente. Como os indivíduos que têm placenta vão ter a placenta para nutrir, esse saco vitelínico primitivo vai formar as primeiras células sanguíneas, vai formar o sangue do embrião, tá? Então, o saco vitelínico primitivo, ele não tem a função de nutrição, mas de função hematopoética, de formar o sangue, tá certo? Então, vamos de novo. Essa é blástula, tem um conjunto de células chamado embrioblasto dentro dela, junto com a cavidade. Esse embrioblasto a gente divide em epiblasto, que vai formar o âmino, que é uma bolsa cheia de líquido, e o hipoblasto, que vai formar o saco vitelínico primitivo, que é uma região que vai fazer células sanguíneas. Claro, gente, que forma muito mais coisa. Eu tento resumir mais o que o vestibular fala, tá? Porque senão seria muita coisa. Isso tem que saber. Essas duas estruturas, chamadas epiblasto e hipoblasto, nós chamamos de disco bilaminar embrionário. É o embrioblasto, tá bem? Agora eu vou voltar lá nas imagens. Veja só. O que a gente tem que ver aqui, ó? Então, ó, na fase de blástulo, o que a gente tem que perceber? Além da cavidade, tem que ter esses conjuntinhos de células aqui, que é o embrioblasto. Tá bom, turma? Tá indo muito de boa, né? Esponjas só vai até essa fase de blástula. A esponja, então, ela é um emaranhadinho de células, é uma coisa impressionante, né, gente? Muito bem. Passando de mórula para blástula, aprendemos o que tem na blástula, vou resumir uma cavidade, o embrioblasto, que vai formar o embrião. Parte do embrioblasto é dividida em epiblasto e hipoblasto. Então, isso aqui é só para a gente dar um aprofundadinho. Lembrando que o epiblasto vai formar o âmino, o hipoblasto vai formar o saco vitelino. Âmino, uma bolsa cheia de líquido para proteger contra a dessecação. Muito bem, agora, essa blástula, note que ela vai sofrer um processo de um soquinho. Eu falo assim, mas não é isso, soquinho. Ela vai afundar. Então, o que acontece? Essa camada de baixo, ela vai estar com uma cor diferente, porque essa camada de baixo dela, que são, nesse caso, os macrômeros, porque eles são maiores, note, ó, maiores do que essas, que são os micrômeros. Essa camada de baixo, ela vai afundando. Então, à medida que ela vai afundando, ela vai fazendo, olha aqui na minha mão, turma, ela vai fazendo isso, ó. À medida que ela vai fazendo isso, vai sumindo a blastocele. Isso é um processo chamado invaginação ou embolia. Ele vai fazendo isso. Então, note que isso aqui, ó, vai virar essa camadinha de baixo. Isso aqui tem um nome. Isso aqui é endoderme, tá? Isso aqui de cima, essas células que seriam do trofoblasto, lá da blástula, vai virar essa camadinha de células aqui, o ectoderme. Então, agora está formando uma outra estrutura e está formando muito mais coisas para o animal. Está formando agora, basicamente, o que vai dizer se ele vai ter órgãos ou não. É a fase de gástrula.
Então, neste momento aqui, ó, daqui para cá, ainda não é gástrula. Essa fase aqui que eu estou mostrando é a gástrula. Aqui está mostrando a gastrulação, como que a blástula está transformando na gástrula. Então, o que que a gente nota? Então, vamos com bastante calma, tá, turma? Depois eu vou mostrar a imagem de novo. Então, o que que a gente tem? Ó, nós vamos ter na gástrula uma abertura, porque ele fechou, foi fechando e ficou aberto embaixo. Essa primeira abertura, esse primeiro orifício é chamado blastóporo. Esse blastóporo, ou ele forma ânus em algum animal, ou ele forma boca. Isso vai ser um critério de classificar, que a gente vai ver no próximo slide. Então, primeira estrutura formada na gástrula, blastóporo, que é essa abertura aqui. Então, não tem blastóporo na blástula. O aluno confunde demais. Blástula é isso aqui, tem cavidade. Blastóporo é um orifício, só na gástrula, tudo bem? Note que vai formar isso daqui, ó, uma cavidade. E essa cavidade vai ser o início do seu tubo digestório. Essa cavidade que foi substituída, que substituiu a blastocele, não tem mais, ó, que ela foi, tá subindo, vocês estão vendo? Até ficar lá em cima, essa cavidade chamada arquêntero vai originar o intestino primitivo. Então, por exemplo, quando a gente vê esponja, esponja não tem boca, esponja não tem ânus, esponja não tem intestino, porque esponja só chegou aqui na fase de blástula, tá? Muito bem. A terceira estrutura formada na gástrula são os folhetos embrionários, que eu vou falar os 3 tipos agora, tá? O que é o folheto embrionário? São um conjuntinho de células que vão formar os tecidos específicos do corpo. O sangue, vai formar o osso, vai formar o músculo, vai formar a cartilagem, o coração, tá? Vai formar tecidos e órgãos. Então, o que que a gente nota? Essa camadinha em azul aqui chama ectoderme. Essa camadinha em amarelo chama endoderme. E a gente vai ver que daqui do meio vai nascer um novo conjuntinho de células, chamado meso. Então, inicialmente, nos animais, surgiu primeiro ectoderme e endoderme. Então, eram animais que não tinham músculo e nem sangue. Que animais eram esses? Os quinidários. Quinidários são águas vivas. Então, quando você vê uma água viva, ela não tem osso, ela não tem cartilagem, ela não tem nada, porque a única coisa que ela tem é ectoderme e endoderme. A endoderme, não sei se vocês estão vendo, ó, ela não vai estar delimitando o arquêntero, vai formar o sistema digestório. A ectoderme, como está para fora, vai formar o primeiro sistema de comunicação, que é o sistema nervoso. Tá? Então, vamos por parte. Vou resumir agora. Pega a sua caneta. Escreve como se chama a transformação da blástula até a gástrula. Chama-se gastrulação. Qual que é o processo que acontece a gastrulação? Ó, um soquinho. Embolia ou invaginação. Quais os eventos que acontecem na gástrula? Primeiro, formação do blastóporo, primeiro orifício. Segundo, formação do arquêntero, intestino primitivo. E terceiro, formação dos folhetos embrionários, que originarão tecidos e órgãos. Vamos falar agora de cada um, tá bem? Bom, então aqui a gente tem mais ou menos já os 3 folhetos. Olha o desenho, vocês têm que saber exatamente esse desenho e o conjuntinho de cada célula que está de cor diferente. Tudo bem? Então, vamos lá. A camada de fora, que está em amarelo, lembra que era a parte da blástula lá atrás? É ectoderme. Ectoderme é um folheto embrionário que vai formar epiderme, uma parte da pele, os anexos do pelo e da unha, vai formar as glândulas sebáceas e sudoríparas,
vai formar um sistema nervoso. Então, toda essa camadinha de células externas, que é a ectoderme, vai formar toda essa parte aqui da epiderme, do sistema nervoso, certo? Muito bem. Essa parte interna, que é o de azul, é a endoderme. Endo de dentro, que delimita, ó, o arquêntero. Então, endoderme é a folheto mais interno, que é o que está em azul. Vai formar o revestimento interno do sistema digestório, as glândulas que auxiliam a digestão, que é salivar, o fígado e o pâncreas, o sistema respiratório e o revestimento interno da bexiga. Tem que tomar muito cuidado, tá? Só da bexiga, porque outra parte do sistema urinário vem do outro folheto, certinho? Então, esse conjuntinho aqui em azulzinho, que é a endo, vai formar tudo isso que eu acabei de falar. Este animal, ele continuou e formou esse último tecido aqui, ó, que é o rosinha. Isso daqui não tá no meio, é meso. Então, o que que tá no meio do nosso corpo, né? O que que tá mantendo o meio? Mesoderme. Mesoderme, você tem a parte da pele chamada derme, então tem que tomar muito cuidado. A pele tem a epiderme, que vem da ectoderme, e a derme, que vem da meso. Derme, sistema muscular, sistema esquelético, sistema cardiovascular, tudo que vem de sangue, coração, vaso sanguíneo, tudo é mesoderme. Sistema urogenital. Então, partes dos tecidos conjuntivos, tecido muscular e parte do tecido epitelial. Ou seja, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que este processo em que os folhetos embrionários que surgiram na gástrula formam os tecidos e os órgãos, eu chamo de organogênese. Então, que hora, pessoal, que eu vou ter órgãos? Olha nas imagens. Que hora que eu vou começar a ter órgãos? Daqui para cá. Só a partir de gástrula, porque foi aqui na gástrula que surgiram os folhetos embrionários. Quais são os folhetos embrionários? Endoderme, mesoderme e ectoderme. Vamos continuar falando deles, tá? Agora a gente vai classificar os animais quanto à presença dos folhetos embrionários. Então, a gente viu que só vai ter esses folhetos embrionários, toda vez que eu falar folhetos, células embrionárias, ecto, meso e endo. Só vai ter esses folhetos o animal que passar pela gastro. Então, a gente viu que porífero, esponja, não tem. Então, esponja é chamado de ablástico, porque não tem nenhum folheto embrionário, eles não passaram pela gastro, ok? Os animais chamados de blástico, foram os primeiros animais que surgiram, o ectoderme e a endoderme, que são as águas vivas, as anêmonas. Esses animais não tinham mesoderme. Não tinha músculo, não tinha sangue, não tinha cartilagem, não tinha osso. Então, o único animal que cai no vestibular que cobra, que é diblástico, que só tem 2 folhetos embrionários, é quinidário, água-viva. Todos os outros animais que não são esponjas e não são quinidários, tudo que o vestibular colocar vai ser triblástico. Tri quer dizer que vai ter os 3 folhetos embrionários. Então, tá vendo o desenho? Aqui tem ecto, aqui tem endo. Isso é um animal diblástico. Quando ele tiver ecto, meso e endo, ele é um triblástico. Nós, animais, nós, seres humanos, nós temos todos os órgãos do corpo, né? Então, nós somos triblásticos. Temos endoderme, que formou tudo isso. Nós temos mesoderme. Cadê meu marcador? Meso, que formou tudo isso. Nós temos ecto, que formou toda a parte. Então, nós somos triblástico. Quem tem só ecto e endo, diblástico. Quem não tem nenhum desses folhetos embrionários, são as esponjas ablásticos. Tudo isso aqui acontece na gástrula, gente. Não esqueça, pelo amor de Deus. Esse desenho, ó, detona de estudar esse desenho. Vamos lá? A parte azulzinha, endoderme. A parte rosinha, mesoderme. E a amarelinha por fora, ectoderme. Ok? Bom, vamos continuar.
Agora a gente vai classificar o blastóporo. Lembra que isso aqui é a gástrula? A gástrula ela é oval, tá, turma? Ela é oval que ela sofreu essa invaginação. Então, aqui a gente já classificou ecto por fora, endo por dentro, meso no meio. Então, tem os 3 folhetos. O que mais que a gástrula tem? Essa cavidade, chamar quêntero, vai formar um intestino. E tem esse orifício aqui. Esse orifício chama blastóporo. Opa! O que ele é importante? Critério classificatório. Em alguns animais chamados deuterostômios, tome a boca depois, formou-se primeiro o ânus. Esse orifício, blastóporo, formou o ânus. Ju, quem que é deuterostômio? Equinodermo, que são estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, e os cordados, que somos nós, mamíferos, anfíbios, répteis. Bem? Então, quanto à classificação do blastóporo, o animal pode ser deuterostômio se ele formar o ânus primeiro. Se ele formar a boca primeiro, para depois formar o ânus, esse é um animal chamado protostômio. Todos os outros animais que não é equinodermo e que não é cordado vai ser protostômio, com exceção dos poríferos, das esponjas, porque as esponjas não têm nem boca nem ânus, porque elas não chegaram na dessa fase que a gente está vendo, que é a gástrula. Então, gente, vocês estão vendo tanta coisa que eu estou falando só na fase da gastro, então aqui a gente vai usar os critérios do que tem nessa estrutura para classificar os animais. Então, qual é o critério? O que o blastóporo vai virar? Se o blastóporo vira o ânus, é um animal deuterostômico. Se o blastóporo vira a boca primeiro, é um animal protostômico. Pronto. Agora vamos classificar quanto à presença de folhetos embrionários. Se tem os 3 folhetos, triblásticos. Se tem 2 folhetos, diblásticos. Se não tem nenhum folheto embrionário, ablástico. E lembrando que vocês têm que lembrar o que cada um forma. Tá bem? Isso tudo na fase de gástrula. Agora a gente vai para um outro critério de classificação que a gente vai notar na gástrula. Então, eu vou mostrar lá no desenho para vocês. Vocês conseguem identificar aqui, ó? Isso aqui é a gástrula. Agora vocês conseguem ver o que é cada um. O que é esse orifício aqui? Blastóporo. O que é essa cavidade toda aqui? É o arquêntero. Aqui no meio, ó, bem aqui, vai ter um espaço. Não deu para ver. Esse espaço, deixa eu pegar aqui aqui, ó. Vou apagar para vocês verem melhor. Faz esse desenho no caderno, tá, turma? Que é muito importante. Bom, esse espaço também que é formado aqui na gastro é chamado de celoma. Celoma é uma cavidade, tá vendo que ela é uma cavidade que é totalmente delimitado por mesodermo. Então, se vocês notar, tá vendo que tem rosinha em volta dele? Então, o celoma se origina da mesodermo, tá? Só que não é todo animal que tem esse celoma para alojar os órgãos internos. Então, agora a gente vai classificar o animal quanto à presença desse celoma. Então, veja bem, eu posso ter animal que é acelomado, quanto à presença do celoma, pseudocelomado ou celomado. Então, qual é a diferença? O acelomado é só um grupo de animal chamado Plateuminto, é artênia. Ele é um verme achatado, porque ele não tem celoma. Então, se você olhar aqui, ó, a mesoderme ocupou todo o espaço interno e não sobrou espaço interno, certo? Quando você chega aqui neste grupo de animal, se eu cortar, por exemplo, aqui eu estou cortando uma tênia e mostrando a parte cortada, tá?
Aqui eu cortei, por exemplo, uma lombriga, que ela é cilíndrica, é como se eu pegasse essa caneta e cortasse ela no meio, eu tô vendo aqui dentro. Este animal aqui, ó, tá vendo que ele já tem uma cavidade? Mas para ser celoma verdadeiro, a cavidade tem que ter limitação pelo mesoderme. Então, tem meso fora, que é o vermelho, mas não tem meso aqui, ó, em volta. Então, esse aí só tem endo. Então, esse animal é um falso celoma, é um pseudocelomado, tá? Então, esse aqui é um grupo de animal chamado verme cilindro, que é um nemateuminto, é uma lombriga, por exemplo. Tá? Então, se não tem celoma, se não sobrou essa cavidade, acelomado. Se tem um celoma que não é delimitado pela mesoderme, é um pseudoceloma. A maioria dos animais são celomados, são assim. Eles têm ecto, meso e endo, né, que são triblásticos, e ele tem um espaço entre a mesoderme. Esse espaço é o celoma. E isso faz ele ser celomado. Ju, para que serve esse celoma? Ele é a cavidade. Então, se a gente abrir o nosso corpo aqui no abdômen, vai ver que tem um espaço onde ficam os órgãos. Esse espaço se originou do celoma, tá bem? Bom, agora a gente vai classificar o animal que tem o celoma verdadeiro, a origem desse celoma. Então, vamos lembrar, acelomado são os vermes achatados, plateumintos. Pseudocelomados são os vermes cilíndricos, nemateumintos. Por que ele é pseudo, Ju? Porque ele não é delimitado pela mesoderme. E os celomados, ele tem um celoma delimitado pela mesoderme. E aí eu tenho dois tipos de origem desse celoma. Então, dentro do grupo de celomados, eu posso ser esquizocelomado ou enterocelomado, ok? Então, vamos com calma. Enterocelomado é quando o mesoderma, ó, ele vai fazer a orelhinha do Mickey. Ele vai se formar a partir da evaginação do arquêntero. E ele vai aumentando, ó. Vai aumentando até formar todo o celoma. Esse tipo de origem é só do grupo que são deuterostomados, aqueles que formam o ânus primeiro. São chamados de enterocelomados. Equinodermos e cordados. Então, enterocelomados são os animais que têm o celoma se formando do arquêntero. Esquizocelomados são os animais que têm celoma que vai formar de bloquinhos de mesoderma, tá vendo? Ó? Esses mesodermas vão crescendo, crescendo até se juntar. São os outros grupos de animais que não são equinoderma e não são cordados. É só vocês fazerem a exclusão. Uma dica que eu dou, olha pelo blastóporo. O animal que é deuterostômio, que forma o ânus primeiro, ele tem um celoma do tipo enterocelomado. O animal que é protostômio, ele tem o celoma do tipo esquizocelomado. Tá bem? É uma forma de identificar. Certinho? Tudo isso que eu falei, turma, tudo é da gástrula, tá? Então, tem muita coisa a gente classifica na gástrula. A gente classifica o animal quanto à presença do blastóporo, quanto à origem do blastóporo. A gente classifica o animal quanto à presença dos folhetos embrionários e a gente classifica o animal quanto à presença de celoma. Então, tudo aqui na gástrula, tá bem? Bom, agora vamos ver desenho, né, turma? Mais desenho. Vamos identificar? Então, primeira coisa é saber que essa estrutura que formou um orifíciozinho, sofreu uma invaginação, um soquinho para dentro, é fase de gástrula. Esponja não chega nessa fase, nada do que vai para frente, só até blástula. Que orifício é esse? E que é o H, gente? É o blastóporo, que pode virar ânus, que pode virar boca. O que é essa camada interna aqui? Que vai depois formar o tubo digestório, que é o X, é o endoderme. Que é essa parte interna? É o arquêntero, que vai formar todo o tubo digestório.
que é essa camadinha de células aqui do meio, que delimita uma cavidade, ó? É o celoma, é a mesoderme. Então, vocês nunca podem esquecer, quem que delimita essa cavidade interna é a mesoderme. Então, o que é o Y? Mesoderme. E o que está por fora? Revestimento mais por fora. Depois, lá na frente, isso aqui vai formar tecido nervoso. É o Z é a ectoderme. Então, muito simples, né, turma? Isso aqui é muito interessante. Agora, vamos para a fase da última fase, que a gente só encontra nos cordados. É a fase de neurula. Então, agora a gente vai mudar essa gástrula, que era uma bolinha invaginada para dentro, agora ela vai virar uma salsichinha. Lembrando que isso aqui tudo, ó, já está grudado no útero, tá? A partir daqui, ele já começa a formar a aparência de um humano, a partir da neurula, tá bem? Então, era um monte de célulazinhas, não dava para diferenciar. Vamos para a neurula, a última etapa do desenvolvimento? A gente encerra a nossa revisão. Vocês estudaram tudo isso agora, né, turma? O que vocês acharam de embriologia? Fala para a prof. O que vocês acham? Vocês acham muito nome? Você acha difícil? Mas vocês viram que tudo tem lógica, nada é decorado, né, gente? Vamos para a neurula. A neurula é muito complexa, tá, turma? Na revisão não vai dar para a gente explicar assim com muito detalhe, mas eu vou ver se eu consigo falar as palavras mais essenciais, tá? Então, para passar para a fase de neurula, a gástrula passar pela fase de neurula, eu chamo de neurulação. Então, o que acontece? Lembra das células aqui da ectoderme? Ela estava redondinha. Ela vai sofrer um aplacamento, ela vai ficando achatada. Ela vai fazendo isso, ó. E vira um achatamento chamado placa neural. Ela fica bem retinha. Tá vendo que é da ectoderme? Que é o rosinha? Dessa placa neural, ela vai afundar. Olha bem, ela vai, ó, invaginando para dentro, ó, formando a goteira neural. Gente, agora veja bem. Se a gente não tiver o ácido fólico, a vitamina B9, além de outros nutrientes, essa goteira neural que está afundando, tá vendo? Ela estava reta aqui, ó. Agora ela vai, ó, tá indo para aqui, ela tá indo para baixo. O que ela tem que fazer? Ela tem que fechar. Então, ela vai fazer isso, ó, ela vai formar um tubinho chamado tubo neural. Se ela não fecha, o bebê nasce anencéfalo, nasce sem cérebro, com problema neural, porque não formou o tubo neural. E o tubo neural é que vai formar o sistema nervoso da criança. Então, vocês viram que é simples? Então, todo esse processo todo ainda aqui, ó, ainda não é neurula. A neurula vai ser só essa última etapa, tá virando a neurula, tá bem? Então, vou apagar aqui para vocês verem. Opa. Até achar, né? Então, de novo, ó. Então, tanto que é simples. Pensa que esse embriãozinho é assim, ó, tá? Ele é tipo uma salsichinha, ó. Ele é desse tamanho aqui, ó. Ele é uma salsichinha, diferente das outras fases. Então, a gente tá vendo ele de frente, tá bem, turma? Vamos ver a primeira etapa, a primeira coisa que tá formando na neurula, que é isso daqui, ó. Que é o tubo neural. Tubo neural que vem da ectoderme. Pelo amor de Deus, anota isso até vocês passarem do vestibular. O que é a primeira coisa que o corpo tem que ter para se relacionar com o ambiente? É o sistema nervoso. E ele vem do anexo, perdão, do folheto embrionário mais externo, que é a ectoderme. Então, se você vê esse tubinho neural, ó, se formou aqui, ó, da ectoderme. Formou a placa, essa placa invaginou, que é a goteira, depois ela fechou, que virou o tubo neural. O que o tubo neural vai virar? O sistema nervoso. Certo? Muito bem. Lembra da camada aqui do meio? Essa camada é a mesoderme. Essa mesoderme, ó, tá vendo que ela tá
formando de bloquinhos aqui do intestino, e ela vai fazer isso, ó. A mesoderme vai originar esse orifício aqui, que é o celoma, essa cavidade. Lembra que a gente falou do celoma? Então, não pode esquecer, tá, turma? Essa camada amarela, mesoderme, tá bem? E, ao mesmo tempo que estava tendo a formação aqui, ó, do celoma, estava formando também essa parte do meio. Também vem da mesoderma, apesar que ele está com a cor diferente, é da mesma origem. Essa estrutura do meio chama notocorda. Gente, a notocorda são células mesenquimais, são células que vêm da mesoderme e que serão substituídas nos vertebrados pela coluna vertebral. Então, não é que a notocorda forma a coluna vertebral, essa coluna que sustenta a gente. Ela é substituída pela coluna vertebral. Tem animais que passam pela neurula e vão ficar para o resto da vida com a notocorda. É um anfíoxo, por exemplo, um animalzinho assim, bem primitivo. Mas a maior parte dos animais, a notocorda, que é esse tubinho no meio, um bastãozinho, ó, tá vendo, ó? Esse tubinho do meio não, irá ser substituído pela coluna vertebral, ok? Muito bem. E aqui embaixo, ó, já tem o que já foi formado lá na gástrula, ó, que é o arquêntero, que é o intestino primitivo, que vem da endoderme. Então, turma, que é muito importante a gente saber qual folheto embrionário formou qual estrutura. Então, se o exercício fala assim, o tubo neural formou na mórula. Gente, o tubo neural, a gente está acabando de ver na última etapa. É na etapa que é mais desenvolvida, que está formando o sistema nervoso. Não, a notocorda é formada na gástrula. Não, gente, a gástrula é isso aqui. A gástrula é balastópora, são os folhetos embrionários. A notocorda é formada na neurula. Então, vamos ver um desenho de novo para a gente fixar? Então, veja bem. Veja primeiro as camadinhas de células, as que estão em cinzinha. Ecto, que formou o tubo neural. O que o tubo neural forma? Sistema nervoso. Aí nós temos mesoderme, mesoderme, mesoderme. Mesoderme vai formar o celoma, vai formar a notocorda. Em amarelinho, nós temos esse revestimento endoderme. E lá dentro está o arquêntero. O arquêntero que vai formar o intestino primitivo. Mas o arquêntero já formou, já tinha formado aqui na gástrula, tá? E aqui a gente vai ver uma aprofundação, tá, pessoal? A somatopleura e a esplancnopleura. O que é isso, Ju? Olha, então, olha aqui, note que são estruturas diferentes. Você está vendo que a esplancnopleura é a junção da meso com a endo. Vai formar vasos sanguíneos, vai formar toda a musculatura lisa. O que é a musculatura lisa? O músculo dos órgãos internos. Então, anota essa parte, que é a junção da meso mais da endo, esplancnopleura, vai formar a musculatura lisa. Essa junção de cima, que é a ecto mais meso, então ecto mais meso é a somatopleura. O que a somatopleura vai formar? Todo o esqueleto do corpo e a cavidade que aloja os órgãos, que eu chamo, existe uma membrana que reveste os órgãos chamado peritônio. Então, essa somatopleura, ela reveste a cavidade do peritônio, tá? Então, somatopleura vai fazer com que toda a parte interna do seu abdômen seja revestido por uma membrana, que chama membrana pericárdica, tá bom? Que essa pericárdica não, desculpa, gente, pericárdica é do coração. Membrana peritoneal, tá? Então, de novo, vamos com calma. Esplancnopleura forma musculatura lisa, forma os vasos sanguíneos. Somatopleura forma esqueleto e forma toda a cavidade do peritônio, que é a cavidade interna ali do abdômen. Tudo bem?
Essa fase aqui é a neurula. Então, olha só que coisa, né, turma? Então, volta lá no desenho. Vocês têm que ser capazes de identificar cada órgão disso daqui. Agora, a gente já consegue. Tubo neural, notocorda, arquêntero, celoma. Aqui no meio, que não está dando para ver, tem uma última estrutura que é cobrada no vestibular. Essa estrutura chama de somitos. Vamos ver se vai dar para ver aqui a gente fazendo um outro corte, ó. Aqui a gente tem, lembra que eu falei da esplancnopleura, somatopleura, aqui está a notocorda, aqui está o tubo neural, aqui está o celoma, e essa região aqui, ó, próxima à notocorda, não tá dando para ver, turma. Então, veja bem, aqui é o tubo neural, ó. Isso aqui é esse desenho que a gente viu, ó, tá? Cortado, a gente vendo de frente. Essas partezinhas que a gente tá vendo, parecem umas bolinhas, ó, são chamadas de somitos. Sabe o que isso vai formar, gente? Vai formar todas as vértebras da nossa coluna vertebral, todos os ossinhos, vai formar todas as nossas costelas, a musculatura axial, musculatura das costas, tudo que vem desse orguinho chamado somitos, tá bem? Lógico que o somito a gente só observa a partir da neurona, certo, turma? Não é difícil, mas temos que revisar, tá? Vamos identificar? Chegou a hora da revisão. E claro, né, turma? Eu não vou passar para o próximo conteúdo sem antes a gente fazer uma lista de exercícios dessa matéria, porque ela é muito nome, tá? Por ser muito nome, não dá para a gente assim correr tanto. Então, vamos ver. A, zigoto, fecundou na tuba. B, mórula, está sofrendo segmentação na tuba. C, blástula, grudou. A blástula do mamífero vai ter um nome, tá, gente? Eu não falei lá no início, mas chama blastocisto. A blástula do mamífero. É a mesma coisa, mas ela é o blastocisto, tá? D, que já tem um orifício, ó, é a gástrula. E a E é a neurula, ok? Vamos agora identificar o que está acontecendo aqui, ó. Um está liberando o ovócito, ovulação. O 2, o que está acontecendo? Fecundação. O que é? Que evento é esse que está multiplicando? É a clivagem. Até aqui, ó. Até este momento é a clivagem. 3, esse emaranhadinho de células parecendo uma mórula. O que é o 4? O que grudou aqui no 4, ó? É a blástula. Então, o que a gente vê na blástula? A cavidade, ó. E o epiblasto, o hipoblasto, e a junção aqui formando a placenta. Então, é a blástula quinida, tá? No mamífero, no caso aqui é um exemplo do mamífero, eu chamo essa estrutura de blastocisto, tá bem? Muito bem, vamos lá, rapidinho, vamos identificar. Somatopleura ou esplaquenopleura? Somatopleura, o que a gente tem aqui? Somatopleura. 2, esplaquenopleura. 2, mesoderme. 3, esplaquenopleura. 4, endoderme. 5, ectoderme. Cadê o 6? 6, arquêntero. 7, celoma. 8, notocorda. 9, tubo neural. Ok? E se ele mostrasse aqui para fora, ó, ectoderme. Ok? Aqui é um outro tipo de desenho. Ele está mostrando, além de estar vendo a imagem da frente aqui, ele está mostrando do lado, onde que eu falei dos somitos, onde não deu para ver nas outras imagens, tá? Os somitos é essa estrutura aqui, ó. É o 4. Tá? Não dá para ver de frente, dá para ver do lado. Então, o 4 é o somito. Se você bater com um exercício com essa imagem, não pode esquecer. Então, vamos identificar. 1 é o arquêntero, 2 é a notocorda, 3 é o tubo neural, 5 é o celoma. Arquêntero formado da endoderme, notocorda formada da mesoderme,
tubo neural formado da ectoderme, os somitos da mesoderme também, porque é osso, todo osso vem da mesoderme. Certinho, turma? É muito legal estudar embriologia, né, pessoal? Quando você tenta estudar sem decorar, tá, turma? Se for só para decorar, não consegue entender os nomes. Então, turma, tenta relacionar neurulação, neurula, tecido do sistema nervoso, gastrulação, arquêntero, intestino. Tenta lembrar dessa forma. Na próxima aula, é claro que vai ser uma lista de revisão sobre essa matéria, para ver se fixa mais, tá bom? Um beijo no coração e até a nossa próxima revisão. Até mais, turma.